Antes da gente começar, vou apresentar o nosso convidado de hoje, o Valdecir. Ele é um profissional de TI com 15 anos de experiência, sendo 10 deles em liderança de projetos de tecnologia de alta complexidade. Ele fez um mestrado em Ciência de Comunicação pela Universidade de São Paulo e iniciou sua trajetória profissional na área de consultoria e desenvolvimento, tendo posteriormente migrado seu foco para a gestão de tecnologia e pessoas. Teve passagem pela Century, LG Electronics, Sprint Global, Natura, UX e atualmente ocupa o cargo de posição Senior Technical Program Manager na Amazon. Então, Valdecir, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Eu queria saber com você como é que a gente pode combinar. As perguntas a gente vai deixando no chat para deixar para o final, ou a gente te interrompe? O que você prefere? Como que você quer seguir aí agora? Bom, acho que a gente podia fazer, ir capturando as perguntas, e eu entendo que no final a gente tem uma meia hora para discussão, né? Então, acho que fica mais fácil da gente controlar o tempo e conseguir apresentar todo o conteúdo e depois sobrar um tempo para a gente conseguir discutir. Pode ser Perfeito. assim? Então, pessoal, vamos combinar de vai surgindo pergunta, deixa aí no chat que no final a gente lê todas elas. Então, Perfeito. com a palavra, pode ficar à vontade, pode ser. Legal. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Gustavo. Então, a ideia dessa apresentação é passar um pouquinho de algumas experiências, algumas visões, né, que eu tenho a respeito desse assunto de contexto organizacional. Já vou explicar para vocês o que é isso. Prometo que não é uma apresentação, não deveria ser uma apresentação chata, espero. E eu acho que pode ter uma aplicabilidade legal para vocês, né, que trabalham aí com engagements com clientes, né, vocês conseguirem entender ou conseguirem ter mais uma ferramenta para avaliar ali em que momento aquele cliente está e como é que ele e como que é, como são os desafios que ele está passando naquele momento e quais são as condutas que são esperadas naquele momento, né? Então, acho que a ideia é essa. Então, começando por uma apresentação, a Camila, deixa eu só ver aqui, estava sem foco aqui, né? Pronto. Começando com uma apresentação, né? Aí, como eu até brinquei com a minha esposa quando eu estava montando essa apresentação, essa foto aqui foi a última foto profissional que eu tirei, isso foi lá antes da pandemia, e aí eu digo que ela está um pouco desatualizada, ela está por volta de uns 15 quilos atrás, então já não é muito fiel, mas era a última foto boa que eu tinha para colocar na apresentação. Então, a Camila já tinha adiantado, né? Eu fiz graduação em Ciência da Computação e mestrado também em Ciência da Computação. Comecei a minha carreira no mundo acadêmico, na verdade, né? Eu até terminar o mestrado ali, tudo que eu tinha feito na vida era acadêmico, né? Era bolsa de iniciação científica na graduação, depois bolsa de mestrado no mestrado, e já estava ali pronto para sair para um doutorado e seguir essa carreira acadêmica. E aí foi quando, na verdade, surgiu uma oportunidade de trabalhar como consultor na Accenture, e eu acabei reavaliando um pouco as minhas opções ali, né? Segui para trabalhar no mercado de tecnologia, e eu tinha a ideia de que se eu não gostasse, eu voltaria para a academia, né? Já se vão aí quase 15 anos, eu ainda não voltei para a academia, então acho que isso não vai acontecer. Então, depois disso, como né, comentado, eu tive passagens ali pela Accenture, LG Electronics na área de desenvolvimento de celulares ali, trabalhei com BI, como consultor de BI, para aplicações móveis. Então, nessa época, eu tinha um foco bastante técnico, né, bastante hands-on ali. E, a partir de 2012, eu migrei esse foco para as áreas de gestão, né? Eu comecei a trabalhar com gestão ali na Natura. Eu trabalhei durante 5 anos, quase, como gerente de aplicações do sistema de vendas da Natura, né? Foi, inclusive, por conta desse sistema que eu vim a conhecer o Gustavo. A gente tinha alguns projetos ali em comum. E
nesse período, então, eu passei 5 anos ali na Natura, depois eu tive uma passagem por uma fintech chamada WEX, é uma empresa americana da área de benefícios, cartões para frete, frota, que na realidade é muito grande nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ela era nascente, né? Ela estava começando. Tive uma pequena passagem ali pelo Bank Labs, que é uma fintech que alguns colegas ali fundaram, e eu durante um tempo estava ajudando na organização ali do portfólio de produtos deles. E depois disso eu já entrei para a Amazon, né? Onde eu estou até hoje. Então, estou desde 2020 na Amazon como Senior TPM, Technical Program Manager. E basicamente, né, eu cuido ali do roadmap de uma área específica, né, de transportes e operações aqui, dos projetos de transporte e operação aqui do Brasil. Então, acho que é isso. Agora, um slide aqui que é importante, até porque a gente está gravando esse conteúdo, né? Então, só para deixar claro, né, que todas as opiniões que eu estou colocando, opiniões e visões que eu estou colocando aqui nessa apresentação, são minhas, que eu não estou falando em nome do meu empregador, que é a Amazon, tá? Então, é só importante deixar claro isso. Bom, legal. Então, agora vamos para o tema da apresentação. Eu coloquei aqui uma pequena provocação, vamos dizer assim, que veio até de uma conversa que eu tive com um colega de trabalho recentemente, em que a gente estava tentando conceituar essa situação de quais expectativas as pessoas que estão entrando no mercado de tecnologia têm quando elas entram numa empresa, seja numa empresa pequena, numa empresa grande, né? Quais são essas expectativas, né? Então, o que a gente vê hoje em dia, né, está muito ligado a uma expectativa de ter muita autonomia para tomar decisões, ter um processo de desenvolvimento muito ágil e lean, né, muito enxuto, trabalhar com um produto que impacte milhares ou milhões de usuários, trabalhar num escritório super legal, não ter burocracias para executar o trabalho. Então, a gente vê assim que existe sempre uma expectativa que junta muitas características que, por vezes, são de momentos diferentes na história de uma empresa. Então, um pouco por conta dessa conversa que eu acabei tendo a ideia de montar esse conteúdo para essa apresentação, que é justamente falar que nem todo lugar é igual, que existem contextos organizacionais que vão determinar quais metodologias, ferramentas são mais aplicáveis àquela situação, e que essa distinção pode ajudar a gente a navegar melhor por essas organizações. Então, você começa a ter uma compreensão mais clara de onde você está pisando, né? Onde eu estou aqui? O que são os objetivos dessa organização neste momento que ela está? Será que aquilo que eu estou propondo, aquela ferramenta, aquele processo que eu estou pensando em implementar, ele está bem alinhado com aquele momento que a empresa está passando, ou será que não, né? Então, a ideia aqui dessa provocação foi falar que muitas vezes as pessoas entram nas empresas esperando que vão encontrar aquela descrição by the book da gestão de produtos, da gestão do desenvolvimento ali, das cerimônias ágeis, etc., que aquilo vai ser super igualzinho está escrito ali nos textos acadêmicos, né? E na realidade, cada situação, cada contexto traz uma forma diferente de lidar com os projetos, com os produtos que estão sendo desenvolvidos. Então, feita essa provocação aqui, né? Então, como é que a gente pode tentar estabelecer um conceito, estabelecer um modelo mental
para falar de maturidade das organizações ou de produtos. Então, aqui, né, eu sei que eu estou correndo o risco de perder a minha audiência aqui, colocando uma função, uma fórmula matemática aqui, mas foi só para fazer uma brincadeira mesmo. Mas, então, como a gente pode entender esses diferentes momentos de uma organização ou de um produto? E aqui eu vou fazer um parênteses importante, tá? Quando eu estiver fazendo a apresentação, até por uma questão de hábito, pode ser que eu fale organização, empresa, ou fale produto, e na realidade estou imaginando, vamos combinar aqui que a gente está falando de uma empresa que tem um produto só ou que é um produto dominante, só para ficar mais fácil a nossa comunicação aqui, tá? Então, se eu falar produto, falar empresa, organização, entendam que as coisas vão estar muito intimamente amarradas ali em termos de momento de maturidade, tá? Então, o que a gente tem aqui? Por que eu coloquei essa função aqui, essa famosa função logística, né? Essa função ela tem um monte de aplicações. Não sei se o pessoal que está aqui já utilizou, mas vai desde análise de dados, né? Isso aqui faz parte do toolkit de machine learning. É utilizado também em algoritmos de treinamento de redes neurais. É utilizado para modelar crescimento populacional. Então, até por essa última aplicação, essa função, às vezes, é chamada de função de crescimento natural, porque ela é uma função que ela vai ter uma restrição para o crescimento continuado. Então, ele não é um crescimento exponencial, porque em algum momento esse crescimento começa a bater no teto, começa a ter uma restrição, não tem mais para onde crescer, então ele vai ter uma tendência assintótica, né, uma tendência de estabilização. Então, essa é a tal da função logística. Então, esse aqui é o mote para a nossa apresentação, né? A forma de entender esses diferentes momentos da organização vai passar por essa curva aqui, e isso já vai ficar claro para vocês, tá? Mas antes, só vou apresentar uma pessoa aqui, porque esse conceito que eu vou apresentar, chamado de triplo X aqui, triple X, ele é um conceito que vem sendo discutido e falado pelo Kent Beck. Ele é bastante famoso aí nas comunidades de desenvolvimento, né? Ele foi um dos signatários originais do Manifesto Ágil. Ele criou a metodologia Extreme Programming lá no começo dos anos 2000. Ele também foi um dos principais propositores, ou um dos primeiros propositores do TDD, né, que hoje é muito utilizado aí nas empresas. Então, a ideia desse modelo mental para entender o contexto organizacional veio dessa ideia do triplo X do Kent Beck, tá? Então, aí pergunta, né? Triplo X, que é triplo X, né? Eu garanto não é esse cara aqui, tá? Eu nem sabia que vai ter um filme novo agora do triplo X. Procurei no Google, foi a primeira coisa que apareceu. Mas não é esse o triplo X que eu estou me referindo. O que eu estou me referindo, na verdade, começa com uma definição aqui que vem lá do mundo de economia, né? Então, existe o Nassim Taleb, que escreveu aquele livro famoso sobre antifragilidade, né, sobre sistemas antifrágeis. Ele traz essa discussão a respeito de convexidade, né, ou seja, que tipos de situação diferente a gente tem quando você está lidando, por exemplo, aqui no mundo que ele chama de convexo, que é uma situação em que eu tenho alta probabilidade de perda, porém as perdas são pequenas. Os ganhos são raros, mas são significativos.
e eu preciso fazer muitas apostas. Então, eu preciso colocar muitas fichas para ter algum retorno, mas quando esse retorno vem, ele é muito grande, né? Como está escrito aqui embaixo, né? Que a convexity is when you lose a penny to make a dollar. Então, você vai perdendo ali os centavos, mas você vai ganhar um dólar quando você ganhar. Então, seu ganho é muitas vezes maior do que a sua perda. Então, aqui tem um exemplo clássico do mundo de tecnologia, que são os venture capitals, né? As empresas de venture capital, elas trabalham com essa lógica de que elas investem em muitas empresas nascentes, alta probabilidade de perda, alta probabilidade daquele dinheiro que foi injetado naquela startup ser perdido. Raras empresas realmente vão ter sucesso, mas quando elas têm sucesso, elas têm um sucesso tão grande que acaba compensando todo aquele investimento pulverizado que eu fiz ali inicialmente, tá? Então, esse é o mundo convexo. Quando a gente vai para o outro extremo da moeda, que é o mundo côncavo, é tudo invertido, né? Ou seja, a minha probabilidade de perder alguma coisa é menor, mas ela é significativa. Os ganhos são comuns, mas não são significativos. Poucas apostas grandes feitas, mas com cautela. Por quê? Né? Porque ainda que minha probabilidade de perda seja menor, ela pode ser muito significativa. Então, aqui é a famosa situação quando você já é uma empresa muito grande, né? Você fazer uma mudança, fazer um movimento muito radical numa empresa que já é muito grande, existe um risco existe algo muito grande que está sendo colocado à prova e que pode ser perdido. Então, os stakes são altos, né? As suas chances são muito grandes. O que você está colocando e que possivelmente você pode perder é significativo e não dá para ignorar. Então, nesse mundo, as apostas, como está descrito ali, são feitas com cautela. Então, aqui é o mundo mais analítico, né? O mundo convexo é o mundo da polinização. Eu vou apostar em várias frentes e ver se alguma delas vai nascer. O mundo côncavo, eu vou tentar analisar cuidadosamente onde eu vou colocar as minhas fichas, e aí quando eu colocar as minhas fichas ali, a minha probabilidade de perda é pequena, e eu vou ter um ganho, porém, os ganhos nesse mundo côncavo são menos significativos. Tá? Então, não sei se deu para já pegar uma conexão dessas duas curvas aqui, mas se a gente juntar uma curva com a outra, a gente chega em algo parecido com isso. Então, essa é a curva, né, inspirada lá naquela função logística que eu mostrei anteriormente, e que define aqui 3 momentos diferentes de maturidade organizacional. Aí, aquilo que eu já comentei, a gente pode olhar isso também como uma visão de maturidade de produto, e mais tarde na apresentação vai ficar claro por que eu estou dizendo isso. Então, essa forma de enxergar esses 3 diferentes momentos, um momento onde eu estou olhando para exploração, um momento que eu estou olhando para expansão e um momento que eu estou olhando para extração. Quando eu olho para esse modelo mental, né, para essa forma de entender como as empresas se posicionam, a pergunta fundamental que eu tenho é: qual é o tamanho da aposta e o que temos a perder? Então, se a gente olhar que aqui, né, esse mundo do Explore, ele é análogo àquele mundo convexo, a gente está falando que a gente tem pouco a perder. Se isso daqui for um gráfico de receita, por exemplo, né, se eu estiver olhando aqui a receita de uma empresa, quando eu estou nessa parte do gráfico, eu estou falando ainda de números pequenos, então o que eu tenho a perder é pouco. Se eu olho para o outro lado,
que é a outra ponta dessa escala aqui, a gente está falando de grandes perdas, né? Qualquer coisa que eu estiver arriscando aqui, os riscos que eu tomo aqui, eles podem levar a perdas muito maiores. Então, e o que conecta essas duas coisas é uma fase de expansão, que é quando eu saio daquele momento zero, onde eu ainda estou, né, somente explorando, e eu vou ter uma expansão grande que vai me levar até um novo patamar ali. Tá? Então, essa é a ideia do triplo X, da gente tentar olhar para os momentos e entender como esses momentos dessas organizações condicionam as ações, condicionam aquilo que precisa ser feito naquela organização. Tá? Então, esse é o contexto. Então, agora, daqui para frente, a minha ideia aqui é pegar cada um desses momentos e fazer uma rápida passagem, né? O meu título aqui, eu vim a perceber que ele é muito ambicioso, né? Falar de inovação, de gestão de produto, gestão de projeto, tudo numa apresentação só em 1 hora é muita coisa. Então, na verdade, a gente está aqui, a ideia é dar uma pincelada, colocar algumas informações sobre essas disciplinas dentro de cada um desses momentos, né? Ou seja, como é que as coisas devem acontecer. Então, vamos começar pelo Explore. Né? O Explore, esse daqui costuma ser o que está no imaginário de todo novo entrante na área de tecnologia, que é o mundo das startups. É o mundo onde todo mundo vê aquela agitação, aquela coisa de construir algo do zero, etc. Então, esse momento do Explore é onde estão as startups e os produtos nascentes, se a gente quiser fazer o paralelo ali com produtos. Então, agora, um slide um pouquinho mais denso aqui, mas a ideia foi realmente colocar alguns pontos relacionados à inovação e gestão de produtos aqui. Então, o que acontece nessa fase de exploração? Nessa fase de exploração, como o nome diz, o meu foco está na exploração e na execução de variados experimentos. Aqui, o que eu preciso saber é para que lado eu vou. Eu quero encontrar o meu Product Market Fit. Então, esses tópicos aqui, busca pelo Growth Loop. Então, é aquele momento quando o seu crescimento se autoalimenta e ele te impulsiona para uma escalada de expansão. É o famoso network effect que a gente tem, por exemplo, nas redes sociais. Você criar uma rede social nova, inicialmente ninguém vai querer usá-la, porque não tem ninguém naquela rede social, só tem você. Mas, a partir do momento que mais pessoas vão aderindo àquela rede social, ela vai se tornando mais atrativa, vai se tornando mais interessante para os usuários, e aí esse network effect gera esse growth loop, que faz com que o crescimento seja bastante considerável. Uma outra consideração sobre qual o comportamento, olhando para a inovação e gestão de produtos na fase de exploração, é o quão frugais podemos ser para validar nossas hipóteses. O quão simples, o quanto a gente consegue fazer as coisas de forma menos complicada, menos custosa, seja de tempo e seja de investimento financeiro. Então, essa é uma busca constante aqui nessa fase. Como é que eu consigo validar as minhas hipóteses da maneira mais frugal, da maneira mais barata, da maneira mais simples possível? E isso, levando em consideração que esse é um dos objetivos importantes, é sempre importante dizer que, nesse momento, o risco de um experimento falho é pequeno. Você ainda é uma empresa muito pequena, o seu produto ainda é muito pequeno, tem poucos clientes, pouca receita. O que tá ali em jogo
não é tão grande. Mas, se você ainda não achou o seu caminho, né, que eu falo até um pouquinho aqui para baixo, né, se você ainda não chegou no seu Product Market Fit, se você não realizar os experimentos rapidamente, o risco que você está correndo, na verdade, é de deixar de existir. Então, aqui, a pressão está toda no sentido de se orientar, né? De você estar num lugar que você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, e você começar a experimentar para entender se você deve começar a virar um pouquinho para a direita, e aí você começa a fazer outros experimentos, e começa a entender que o meu caminho está aqui, até que você consiga chegar num fit ali do seu produto. Aqui, essa é uma frase que eu acho que pode gerar uma certa confusão aqui, né? Que acompanhamento de KPIs não é relevante. O que eu quero dizer com isso é que, nesse momento, eu nem sei o que seriam os meus KPIs, porque as minhas métricas de negócio ainda não estão claras. Eu ainda não estou buscando eu ainda estou buscando o meu fit de produto. Então, esse é o meu foco, né? Os meus fazer esse acompanhamento de KPIs não vai me dar tanta informação assim. O que vai me dar mais informação são as minhas hipóteses, os meus experimentos, aquilo que eu estou validando e aprendendo conforme eu avanço, né? Uma outra questão que é importante aqui, que é interessante nesse mundo, é que as coisas tendem a acontecer mais rápido, porque os times são organizados de uma forma simplificada. Eles são pequenos, eles têm poucos níveis hierárquicos, se é que tem algum nível hierárquico, né? Tem muitas empresas nascentes que os fundadores estão ali escrevendo código também, então, né, a hierarquia ela é muito flat, muito simplificada. A gente tem uma questão que os processos são simplificados ou inexistentes. Até coloquei ali um caos ordenado, né? É uma situação em que as coisas funcionam. E por que elas funcionam? Porque a complexidade de comunicação é menor, você tem menos pessoas, a transmissão de conhecimento é mais simples quando você tem menos pessoas, então você consegue trabalhar e fazer as coisas acontecerem sem precisar de processos muito bem definidos, muito claros. Na verdade, inclusive, ter esses processos pesados definidos nesse momento pode ser ou é um erro, porque isso vai fazer com que você seja mais lento na hora de fazer os seus experimentos, né? Então, aqui, eu estou só fazendo um parênteses aqui, né? Às vezes, na forma como a comunicação a comunicação em mídia hoje é feita, o termo startup é extremamente elástico, né? Às vezes você lê aí o pessoal falando, o Nubank, startup, cara, o Nubank deixou de ser startup faz muito tempo. Então assim, eu estou falando de startup, empresa que está nascendo ali, que ainda não pegou a esteira de crescimento e ainda não explodiu. Então, é o momento que eu estou falando aqui, só para deixar claro, né? Porque senão vai falar, não, eu vi uma apresentação lá, o cara falou que startup não tem que ter processo, não. Ixi, aí lascou. E aí tem uma coisa importante aqui, que até vou ter que fazer um outro disclaimer aqui, né? Eu sou da área de tecnologia, eu construo soluções, então não estou advogando pela construção de soluções ruins, tá? A questão somente é que, nesse momento, na visão de tecnologia, o que é mais importante é a velocidade para disponibilizar a solução. Claro, você não vai entregar qualquer coisa que não para de pé, não é isso. Mas tentar não se perder naquela ideia de antecipar necessidades que você nem sabe que vai ter, né? Como eu escrevi ali, no bloated designs, né? Sem designs inchados para prever coisas que você nem sabe ainda se você vai precisar. Então, você vai muito direto ao ponto e foca na velocidade para disponibilizar a solução, porque é isso que vai dar condições para que a organização consiga validar os experimentos e consiga aprender efetivamente, tá? Então, isso era o que eu tinha aqui para comentar dessa parte de inovação e gestão de produtos na fase de Explore.
E aí a gente fala um pouquinho aqui de gestão de projetos e programas. Aí essa é uma parte que é até engraçado você falar de gestão de programas dentro de uma startup, né, de uma empresa pequena, com poucos funcionários, mas entendam, gestão de programa, eu estou olhando para o roadmap, eu estou olhando para o que precisa ser feito, como aquilo, em que ordem aquilo vai ser feito, né? Então aqui, falando de gestão de projeto e programas, estimativas não adicionam real valor nessa fase. Aqui, o que acontece é que no ambiente das grandes incertezas, isso quem trabalha com engenharia de software conhece bem, no ambiente das grandes incertezas, a estimativa se torna absolutamente imprecisa. Você tem ali uma margem de erro tão grande que ela praticamente não te ajuda a tomar nenhum tipo de decisão. Então, por isso que nessa fase, né, num mundo de muitas incertezas, em vez de perder 2, 3, 4 semanas tentando estimar alguma coisa, às vezes pode ser mais fácil você tentar fazer um pequeno piloto, um pequeno experimento e ver o que você quer aprender antes de ficar ali nessa análise-parálises, né, que a gente fala. Essa análise que, na verdade, te paralisa, te segura. Uma outra coisa que é pouco contraintuitiva dessa fase é que priorização baseada em retorno no investimento não é a melhor abordagem. E isso também pode ser polêmico, né? Quando eu escrevi isso, eu falei, isso também pode ser muito polêmico. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu estou numa fase que o meu objetivo, de novo, é buscar o meu fit. O objetivo é chegar num lugar onde aquele meu produto tenha o direcionamento correto. Ainda não estou todo focado em receita, em resultado financeiro. O que eu estou focado aqui é em aprendizado. Então, como eu comentei ali, né, esse retorno no investimento não é a melhor abordagem quando a gente está falando de dinheiro, mas aqui, se o retorno estiver sendo medido em aprendizado, né, se eu vou olhar para 2 demandas, eu olho qual dessas vai me dar um conhecimento maior sobre o que eu preciso aprender. É uma boa forma de você tentar escolher. Uma outra coisa, né? Nesse mundo, metodologias ágeis são o foco e devem ser o foco. Elas foram pensadas para serem utilizadas nesse tipo de contexto com bastante sucesso. Então, no ambiente de incertezas, né, o que a metodologia ágil te permite é fazer muitas entregas rapidamente, com grande frequência, e isso vai te permitir acolher feedback o mais rápido possível, a rodar os seus experimentos, que eu já falei algumas 20 vezes aqui. Então, esse é o caminho para se seguir aqui, né? Se a gente for pensar aqui numa metodologia waterfall aqui para um momento desse, para muitos momentos é inadequada, mas para esse momento é especialmente inadequada. Você não sabe nem o que você precisa construir, como é que você vai montar um plano para o que você vai fazer nos próximos 6 meses, um projeto de 6 meses. Não tem muito nexo isso. Na gestão de projetos e programas, a gente tem também uma questão que a comunicação é mais leve, né? Aquela questão de status report, reunião de status, reporte executivo, etc. É uma coisa que não existe aqui, né? Ou não é que não pode até existir, mas ela é simplificada. Então, o que acontece aqui é que são poucos times e tem uma comunicação mais direta e informal. Isso ajuda, na verdade, na eficiência, né? Não precisa parar alguém ali para gerar todos esses reportes, se todo mundo já está muito bem integrado e se comunicando bem ali, de maneira direta ali pelo Slack, por alguma ferramenta ali. A questão de gestão de risco, né? Na minha visão aqui, para essa fase, a melhor gestão de risco que você pode fazer
é você executar os seus ciclos de feedback ágil. Porque o maior risco que você tem é o desconhecimento, né? É não saber qual é o caminho. E uma última característica aqui ligada a programa, as mudanças no roadmap são frequentes, né? Então, vamos chamar de roadmap as demandas que estão ali para serem executadas. Isso pode mudar a toda hora. A partir do momento que eu descubro alguma coisa nova, eu posso tirar aquilo que eu queria fazer anteriormente, colocar alguma outra coisa na frente. Então, o roadmap ele é muito dinâmico. Então, fechamos a fase de extract. Então, vou falar um pouquinho de expand. E aqui é um termo que agora está ficando um pouco mais conhecido, né? Mas é aqui onde estão as scale-ups ou produtos que ganharam tração, né? Então, esse é o momento onde deu certo. O mercado comprou comprou meu produto, entre aspas. E isso e me colocou num ciclo aqui de crescimento. Então, como é que é a visão de inovação e gestão de produtos quando a gente fala dessa fase? Aqui, costumo dizer que é a fase do bombeiro, que eu já vivi em algumas empresas e hoje eu entendo um pouco melhor. Na época, eu achava que poderia ser de outro jeito, hoje eu já tenho as minhas dúvidas se poderia ser de outro jeito. Mas aqui o foco nessa fase de expansão é encontrar qual é o gargalo que está limitando o seu crescimento, resolver e procurar o próximo, porque a única certeza que você tem é que você vai achar o próximo gargalo, o próximo incêndio, o próximo problema que está te impedindo de crescer, né? Essa é um problema clássico nas empresas que batem ali, chegam naquele sweet spot, né? Chegam naquele ponto em que o sucesso começa a vir. Se você é uma empresa que produz bens de consumo, etc., é nesse momento que a empresa pode não dar conta, por não ter capital de giro, de atender todo mundo que tem que atender, e aí acaba perdendo aquela oportunidade e não cresce. Então, é um momento onde muitas empresas têm que buscar, que não tinham buscado financiamento anteriormente, vão buscar financiamento porque chega um mundo de pedidos ali, o cara precisa produzir aquilo, para produzir ele precisa pagar a matéria-prima antes, ele não tem dinheiro, então, se ele não arrumar dinheiro, ele perde a oportunidade. Então, aqui, a ideia é fazer tudo que puder ser feito para reduzir os riscos. É um momento que, se vocês olharem na curva, ele é um momento, né, transitório. Esse crescimento, né, apesar da gente ouvir muito o termo de crescimento exponencial, o crescimento ele é exponencial durante um tempo, depois ele vai ter um cap, não tem jeito. A gente tem um limite de pessoas no mundo, a gente tem um limite de consumo no mundo, então não tem como alguma coisa crescer exponencialmente por tanto tempo. Então essa é uma fase, é uma janela de oportunidade relativamente curta, onde a empresa tem que buscar esse retorno significativo. Aqui, muito diferentemente da fase anterior, o risco de fazer experimentos é muito maior. Então, se eu estou num momento que eu estou crescendo, vamos dizer que é uma empresa que vende serviços, que vende um produto de tecnologia ali para usuários finais, eu estou conseguindo muitos usuários, etc. Quaisquer mudanças que eu faço ali, quaisquer experimentos que eu executo ali, eles trazem um risco maior para mim. A postura, como dito ali no resumo, né, é de eliminar gargalos. Então, isso tem uma consequência, né? Essa postura de vamos crescer, aproveitar o momento e depois a gente arruma isso, é o que faz essa fase ser conhecida como a duct tape phase, né? É o momento onde as coisas começam a ser remendadas, né? Do ponto de vista de tecnologia, é nesse momento que as minhas dívidas técnicas, né, os meus tech debts, começam a aumentar significativamente.
e eu também começo a ter criar processos subótimos. Então, é um momento bastante estressante do ponto de vista organizacional, porque a empresa precisa focar naquilo que é mais importante, que é aproveitar a oportunidade de crescimento. E com isso, algumas coisas acabam ficando em segundo plano. Aí a gente fala como é que a gestão de projetos e programas está nesse momento aqui. O foco é parecido com quem está olhando para o produto. É manter o navio navegando em velocidade máxima. Não é só manter o navio flutuando, né? Não, ele tem que estar navegando em velocidade máxima. Aqui nesse momento, as estimativas de projeto começam a ter mais valor. Então, aquilo que eu escrevi anteriormente, que as estimativas não faziam muito sentido, aqui elas já fazem mais sentido porque elas me ajudam a tomar decisões. A priorização é focada no que vai permitir e sustentar crescimento. Outras features, outros projetos secundários tendem a ficar no backlog meio que esquecidos, aquele famoso projeto que morre de fome, né? Que nunca ninguém para executar. Os times de produtos e projetos, nesse caso, eles são constantemente impactados para apoiar na resolução de problemas emergentes. Então, acaba sendo uma característica também dessa fase. É aquela história de pegar todo mundo que está disponível para ajudar a resolver os problemas que a gente tem. Se na fase anterior o meu time era muito pequeno, a minha comunicação informal dava conta do recado, aqui, com a estrutura organizacional crescendo, eu começo a ter que adotar mecanismos mais efetivos de comunicação de programa, né? Ou seja, deixar claro ali o que está acontecendo, como que está acontecendo. E aí, da mesma forma que eu comentei no ponto anterior, né, costuma nesse momento surgir iniciativas para propor novos processos, mas elas nem sempre prosperam, porque, de novo, o foco está em manter o crescimento. Não posso perder a venda. Quem já ouviu isso? Então, esse é o momento de expand, né? Então, acho que fechamos aqui essa parte. Vamos para a última. Extract. O que é essa fase de extract? E, aliás, né, o nome explore, expand, fica bem claro, né? Exploração, expansão. O que é o extract, né? O extract, na verdade, significa extrair valor. Então, esse é um momento que a coisa deu certo. E aí eu preciso extrair o maior valor possível. Esse é o momento onde estão as empresas ou produtos consolidados. Então, é nesse momento que entra a dificuldade de adotar aquela ideia do pensamento de startup. E aí eu vou mostrar um pouquinho por que isso é difícil. Então, estamos ali no topo da colina. Crescemos tudo que podíamos crescer, né? Até uma informação aí, scale up, a definição de scale up é uma empresa que cresceu pelo menos 20% nos últimos 3 anos. Tá? Então, é um crescimento bastante significativo. Então, voltando aqui, numa empresa consolidada ou num produto consolidado, as perdas potenciais são muito maiores. Aqui, a gente mudou de mundo. Né? Se lá no Explore eu estava no mundo convexo, aqui eu estou no mundo côncavo, que é aquele lá de os meus investimentos geram menos retorno, tenho menos chance de ter problemas, mas se eu tiver problema, a perda pode ser muito grande. É aquela famosa história, né? Imagina se o Google faz um deployment no mecanismo de busca dele e derruba o serviço mundialmente. Então, um exemplo hipotético, existem muitos mecanismos de engenharia para isso não acontecer, mas se isso acontecer, é um impacto
absurdo que vai ter na humanidade, em todo mundo. Então, quando você pega uma empresa muito grande, né, os riscos de operar aquela empresa são muito grandes também. Mudanças tendem a perder velocidade. Isso tem a ver com o ponto anterior, com o ponto seguinte, na verdade, que ambientes assim têm muitos processos. Eles têm muitos processos, né, inclusive para evitar que alguém tire o site do ar lá e derrube 1 milhão de clientes. Então, aqui é um mundo onde os processos são criados e revistos com periodicidade, com o intuito de minimizar as falhas daquele processo e aumentar a eficiência. Porque, de novo, nesse mundo do extract, eu estou no topo da colina, os meus ganhos são menores. Onde é que eu posso ganhar? Eu posso ganhar aumentando a minha eficiência ou propondo mudanças ali no produto que gerem novas fontes de receita, por exemplo. Então, se a minha eficiência me ajuda nesses resultados de forma significativa aqui, muito mais do que no Expand. No Expand, o crescimento é tanto que isso fica meio pequeno perto do todo. Aqui não, aqui a revisão de processos, isso feito de uma maneira periódica para minimizar falhas e aumentar a eficiência, é algo bastante importante. E aí, né, quando a gente olha para produto, né, com essa fase de estabilização, a gente tem que focar naquilo que vai maximizar retorno no investimento. E agora, falando um pouquinho da onde eu fico mais confortável, do ponto de vista de tecnologia, esse é o momento onde você tem que investir mais em refactoring, em matar os seus tech debts, fazer redesign de solução. Então, aqueles esqueletos que foram ficando no armário conforme a empresa cresceu, você precisa cuidar deles, porque eles podem te causar problemas sérios aqui nessa fase. De novo, vamos fazer um parêntese. Fazer refactoring, tratar tech debt, fazer redesign é algo que se faz em qualquer momento, mas aqui elas têm um peso especial. E aí, para fechar, gestão de projetos e programas, estimativas são muito relevantes. Então, o planejamento de organizações que estão nesse nível, ele é muito complexo e precisa de muita informação, inclusive estimativas aqui, né? A priorização baseada em retorno no investimento é essencial. Então, eu tenho que garantir que eu estou executando aquilo que vai me dar mais retorno. Aqui é mais um ponto polêmico aqui, né? Metodologias ágeis são utilizadas em combinação com práticas tradicionais de gestão de projeto. Isso porque as metodologias ágeis, elas, da forma ou pura delas, né? Se a gente pegar o Scrum, por exemplo, elas estão muito focadas ali num time ou em alguns poucos times, né? Quando você tem uma organização desse tamanho, você tem muitos times e você precisa começar a investir em papéis de integração, papéis ou pessoas ali dentro da organização que vão conseguir integrar todos aqueles times. Então, algumas metodologias, algumas práticas de gestão tradicional de projetos acabam sendo úteis nesse momento. Estratégia de comunicação é complexa, então aqui você tem todos os tipos, né? Você tem desde da comunicação ali dentro dos times de desenvolvimento, a comunicação nos grupos, você tem a comunicação estratégica, que vai para o nível executivo. Então, aqui você tem, em termos de gestão de projetos e programas, um investimento de tempo considerável em comunicação. E uma coisa interessante dessa fase é que o roadmap tende a ser mais estável e as mudanças ocorrem perante controles mais restritivos. Então, fazendo um paralelo com aquele momento do expand, desculpa,
do Explore, onde eu tiro, coloco feature, demanda do roadmap a toda hora, aqui, nesse momento, isso não acontece dessa forma. Por quê? Né? De novo, vem aquela história de que as apostas têm que ser feitas com cuidado, porque os ganhos são prováveis, porém pequenos. No entanto, as perdas podem ser catastróficas. Então, os controles aqui para escolher o que eu estou fazendo são muito mais restritivos. E aí, por último, né, o grande número de times, foi algo que eu acabei de comentar, torna papéis de integração fundamentais para o sucesso. Então, você vai ver aí, até, só fazendo aí a propaganda, né, o meu papel, né, dentro da Amazon é um papel de integração. Né, o Senior Technical Program Manager é uma pessoa que, basicamente, cuida dos roadmaps e faz a integração entre muitos times e muitas pessoas. Esse é um papel que existe na maioria das Big Techs aí. Acho que todas as Big Techs têm TPMs. Então, esse tipo de papel de integração é importante nesse tipo de organização. Aí vem aquela perguntinha, né, que eu falei lá no começo, que eu ia simplificar um pouco a discussão, falando de uma empresa com um produto só, para que os conceitos fossem intercambiáveis ali. Mas e se eu tiver diferentes produtos ou linhas de negócio em diferentes estágios de maturidade dentro da mesma organização? Esse é um problema complexo, tá? Então, não estou aqui querendo dar uma resposta definitiva para esse problema. A ideia aqui é só compartilhar alguns pensamentos, né? Eu já trabalhei em várias situações em que isso acontecia. Então, o que eu já vi acontecendo, né? Existe, por exemplo, então aqui o exemplo que está dando, né? Tem um produto A que está na fase inicial, um produto B que está na fase de expansão e um produto C que está já estabilizado. Quando eu trabalhei lá na Natura, eu cuidava de um produto assim. Então, tudo que eu fazia, todas as mexidas que eu fazia eram muito críticas. Eu não conseguia fazer mudanças tão rápidas igual outros produtos que estavam num estágio de maturidade mais baixo. Por quê? Porque era a galinha dos ovos de ouro, né? Então, segregação organizacional faz com que, numa situação dessa, eu separe em algum nível da organização, né, sei lá, diretor, vice-presidente, eu vou separar aqueles produtos, aquelas linhas de negócio. Por quê? Porque a forma como toda aquela organização, toda aquela sub-organização ali dentro da organização tem que funcionar, vai ser diferente. Né? Lembra do que eu acabei de passar aqui. A forma de priorizar projeto é diferente. A governança é diferente. A comunicação é diferente. As expectativas são diferentes. Então, é aquele negócio, se eu trouxer iniciativas do produto A para disputarem com iniciativas do produto C na base de retorno no investimento, o produto A nunca vai ter vez. Então, é preciso que tenha uma segregação organizacional para que eles possam operar por regras diferentes, vamos dizer assim, né? Segunda forma, né, que é mais radical, que é fazer essa segregação em empresas diferentes. Né? Você chega e cria uma nova empresa para tocar aquele novo produto. Costuma ser uma abordagem interessante. E por último, que eu acho que talvez a pior dessas aqui é a convivência, é você colocar tudo no mesmo saco. Vai ser muito difícil. Vai ter muita discussão e muita dificuldade para priorizar, saber o que fazer e tudo mais. Então, essas são algumas ideias aí, depois acho que devem ter perguntas, a gente pode voltar aqui e falar com mais detalhes. Então, só para fechar aqui os últimos 5 minutos, um bônus. Já falei para caramba, eu vou falar um pouquinho mais.
eu trouxe aqui, já que a gente está nesse mundo dos modelos mentais, existe um outro modelo mental muito útil que é usado para tomada de decisões, que eu não sei se vocês conhecem. É esse Cynefin. Apesar de ter um F ali, é como se fosse um V, tá? Cynefin Framework. Então, ele é um framework de tomada de decisão que leva em conta o contexto. Então, vou dar uma passada rápida por ele aqui. Basicamente, o que esse framework ele está dizendo, o que ele diz, é que eu preciso tomar comportamentos diferentes dependendo do tipo de situação onde eu me encontro. Vocês veem que tem um paralelo com aquilo que a gente estava falando antes, né? O tipo de ação que você toma na organização, dependendo do passo de maturidade que ela está, aqui, olhando para tomadas de decisão e tudo mais, é o tipo de situação onde eu estou modelando o meu comportamento. Então, ele divide os... Cynefin significa habitat, tá? Então, ele divide nesses 4 habitats, que é o claro ou simples, caótico, complexo e complicado, e tem a desordem, que eu vou explicar por último o que é essa desordem. Então, o que é o ambiente claro? O ambiente claro é aquele onde eu tenho uma relação de causa e efeito muito bem estabelecida. É onde eu sei exatamente o que fazer para resolver um problema. Então, um exemplo aqui, né, uma situação clara, uma situação que é muito clara ou muito simples, por exemplo, alguém abre um chamado de dúvida. O que você vai fazer, né? Você vai usar aquela base de conhecimento, aquelas categorias que tem ali para responder aquela dúvida do cliente. Então, aqui, o comportamento, né, desse habitat é você sentir, você categorizar e você responder. Então, o sentir aqui, na verdade, é uma tradução para sense, né, que é você verificar, seria melhor, talvez. Categorizar, ou seja, você verifica que tipo de problema é esse, eu categorizo e respondo. Então, aqui é quase como uma maquininha de decisão ali. É quase como uma árvore de decisão, é muito simples. Chegou uma coisa, vou lá e processo. Aqui é onde está o mundo mais mecânico, o mundo mais operacional assim, né, das organizações. Então, nesse caso aqui, o que a gente aplica é a famosa best practice. Nossa, enrosquei aqui. Que é você tem ali o que tem que ser feito para cada situação e você vai lá e faz. Já tem um manual de como você seguir, né? Acho que um bom exemplo aqui é call center, por exemplo. Complicado. O complicado, ele é muito parecido com o claro, a diferença é a escala. Ou seja, ele é um monte de coisas simples juntas que se tornam complicadas. Então, aqui, não é tão automático como você verificar, categorizar e responder. Você tem uma fase de análise. Então, aqui você tem um momento que você precisa parar para analisar. Um bom exemplo aqui de uma coisa complicada é, por exemplo, construção de construção de uma casa popular. É uma coisa que, né, eu estou construindo 300 casas, uma do lado da outra ali. Então, eu construir aquela casa é complicado. Tem lá, pode ter suas particularidades, etc. Mas eu consigo adotar as good practices, que eu vou lá e faço um projeto, vejo como que eu fiz as outras casas, analiso, e aí eu consigo montar um plano para responder aquela situação. Aqui onde, nesse mundo, funciona muito bem a abordagem de gestão de projetos normal ou tradicional. A abordagem de gestão de projeto tradicional funciona muito bem aqui, nesse mundo que você consegue sentar, analisar, mapear tudo que tem que fazer, propor um plano e dar a resposta. E aí temos o complexo, que aqui você não tem uma relação clara de efeito e causa e efeito. Então, aqui, você, antes de verificar,
você vai sondar. O que é esse sondar? Eu vou falar mais uma vez a história dos experimentos, né? É você experimentar, é você tentar fazer algum pequeno experimento, tentar fazer algum pequeno movimento para entender onde você está pisando, para depois você verificar aquilo e tentar dar uma resposta. Aqui, nesse mundo complexo, é para esse mundo complexo que as metodologias ágeis funcionam muito bem. Por quê? Porque eu não tenho a relação de causa e efeito muito bem estabelecida. Então, eu preciso explorar, eu preciso aprender, eu preciso experimentar. A melhor forma de fazer isso é ciclos de feedback rápidos, né, que estão no core aí da maioria das metodologias ágeis. Então, aqui é o mundo complexo. E, por último, a gente tem o mundo caótico, que é o mundo onde você não tem você não consegue estabelecer relações, você não consegue fazer experimentos, você simplesmente tem uma situação urgente. Aqui, esse tipo de... o seu posicionamento nesse tipo de situação tem que ser no sentido de agir primeiro, depois você vai olhar e depois você vai responder, talvez fazer a mesma coisa de novo. Um bom exemplo de coisas caóticas são incidentes graves em sistemas de produção. É o tipo da coisa que você tem que... ele até chama aqui de novel practice, né, que é uma abordagem inédita. Ninguém tem um manual de como resolver o incidente que aconteceu na quarta-feira passada na empresa XYZ. Não existe um manual pronto, né? Então, precisa criar ali uma forma de fazer por demanda. E aí, uma outra coisa que é... Então, vamos lá, né? Uma vez que eu sei onde eu estou pisando, isso te ajuda a entender o tipo de postura que você tem que tomar. Só que aí entra a tal da desordem. O que é essa tal da desordem? É quando a gente não sabe em que domínio a gente está, inclusive é o que acontece na maior parte do tempo, e o problema é que nessa situação a gente interpreta o contexto de acordo com as nossas preferências ou experiências anteriores. Exemplo, alguém que trabalha aqui nesse mundo que é bastante operacional, né? A pessoa trabalhou lá 2, 3 anos numa função burocrática, que é clara ou simples. Qualquer problema que acontece, qualquer incidente, essa pessoa vai tentar tratar como se fosse uma falha de processo. Ela vai querer criar um processo, criar um runbook, enfim, vai querer fazer algo desse tipo. Um outro exemplo, se você é um expert e é colocado para lidar com um expert num assunto e é colocado para lidar com num mundo complexo, provavelmente você não vai conseguir aplicar sua good practice e aí você vai dizer que você não teve tempo ou recursos suficientes para analisar o problema direito. Aí tem o último exemplo aqui, né, que é um político ou um general que está acostumado a lidar nesse mundo do complexo aqui. Ele sabe que precisa ouvir muitas pessoas para entender a situação e para tentar tomar alguma ação. Mas se esse general, por exemplo, político, resolve tomar uma postura autoritária, ele cai aqui no caótico, porque ele vai começar a agir antes de ter qualquer input e isso vai levá-lo ali para uma situação caótica. E por último, para a gente terminar aqui, que eu já passei uns minutinhos do tempo, essa fronteira do simples, do claro, do caótico, ela tem uma diferencinha aqui. Ela é chamada de cliff, né? Um pequeno despenhadeiro aqui. Isso é pelo seguinte: qual que é o maior risco? O maior risco que existe nesse modelo é você achar que está nessa fase clara ou simples e você não estar. Então, se você começa a acreditar que aquilo que você fez no passado vai te deixar imune a falhas futuras, você entra nessa chamada zona de complacência, que é essa fronteira entre os dois mundos aqui, e você corre
o risco de cair no caótico. Então, para você sair do caótico e voltar para o simples é muito caro, por isso que é um cliff, né? Esse paredão ali que existe entre essas duas partes aqui. Então, acho que assim, no fim das contas, né, esse é como eu falei, é um framework para tomada de decisão, e aí o que acaba acontecendo é que você consegue transitar entre esses mundos aqui, mas, em geral, né, o que o próprio criador dessa metodologia aqui, que é chamado Dave Snowden, que não tem nada a ver com o Edward Snowden, tá? Ele diz o seguinte, que é interessante a gente tentar habitar mais o complexo e o complicado, porque se você assume que a coisa é simples, você pode estar a um passo de cair no caótico. Então, a tentação de assumir que uma coisa é simples, na visão dele, tem que ser evitada. A não ser que ela seja realmente algo trivial, né? Então, tem aqui alguns vídeos, alguns textos para ler um pouquinho mais sobre o que eu falei aqui. E é isso. Pô, bacana, Valdeci. Legal. A gente já tem uma pergunta aqui e já tem um monte de pergunta na cabeça que eu já sei que já tem um tanto de gente que vai falar. Já temos uma aqui no chat, Gustavo. Vamos começar por ela? Pode começar por ela aí, Camila. Valdecir, qual trilha você recomendaria para quem tem interesse, para quem deseja migrar para a área de gestão de produtos ou projetos? Exemplo, cursos, certificações? A pergunta é do Pablo. Tá. Não, legal. Eu diria que, assim, acho que se a gente olha para a gestão de produtos, né, existem cursos muito, muito bons atualmente, muito estruturados para isso. Então, eu recomendaria, sim, ir atrás de um curso. E o que eu diria é, né, para tentar ir se aproximando dessa área, né, onde você esteja, né? Então, se você está mais ligado à área mais técnica, né, como você pode se aproximar do gerente de produto ou do PO ali da sua organização, de começar a tentar entender um pouco melhor como funciona o trabalho dele. E aí, né, acho que com essas coisas você começa a ter um primeiro impulso para fazer uma mudança. Não sei se eu respondi a pergunta. Pablo, você ainda está aí? Respondeu? Tudo certo? E não sei se o Pablo está sem áudio. Eu posso até indicar para ele um curso que eu conheço que é bem legal de gestão de produtos. Se ele quiser, depois me manda uma mensagem lá no LinkedIn que aliás, eu não pus meu LinkedIn aqui na apresentação, né? Mas deixa eu ver se eu escrevo aqui no chat. E ele está marcado lá no post da Haro também, gente. É só entrar lá no post do LinkedIn da Haro e clicar, que ele está marcado lá. Aproveita legal. o post. Então, Pablo, depois me manda uma mensagem lá que eu vou tentar procurar aqui o link do curso e te mando, tá? Ó, o Douglas mandou uma pergunta aqui, vamos ver se você consegue responder. Ele perguntou se isso se aplica em outras áreas além do TI, tipo, em qualquer área que ele deseja empreender, consigo aplicar isso? Sim, eu entendo que sim, né? A minha área de expertise é tecnologia, mas isso que a gente estava falando está abrangendo muitas outras coisas, né? Está abrangendo o produto, a estratégia da empresa, a operação da empresa. Então, sim, esse é um conceito que se conecta com todas as áreas da empresa, não é só tecnologia, não. Então, é isso. Essa pergunta foi do Douglas, ele agradeceu aqui. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu tenho várias. Vou começar aí a falar. Bom, Então, primeiro, agradecer o Valdecir aí e parabenizar pelo conteúdo.
Assim, Valdeci, estava até comentando com o Gustavo, quando a gente vem em São Paulo, a gente tem que sair para algum restaurante aí, ou tomar uma cerveja, porque a gente tem uma visão de mundo muito parecida, assim, sabe? Legal. Então, assim, o Taleb, eu sou fã, já li os 3 livros, assim, da trilogia. Iludidos pela Casa é o meu favorito. Então, a gente está falando desses conceitos. O Kent Beck também é um cara fera, né? O Arugad, que é o processo que a gente usa na Haro, a gente teve uma sessão com o Uncle Bob, de consultoria, para quando a gente estava criando esse processo, que é um dos criadores também do XP. Então, a gente tem uma visão muito parecida aí em vários aspectos. O primeiro ponto, se você puder voltar aí uns 2 slides aí, começar dos mais recentes. Vou voltar aqui, peraí que eu estava jogando a mensagem, o meu LinkedIn ali. Voltando. Aqui? É esse? Mais um ainda. Um atrás. O Kinef também, assim, é maravilhoso, já usei pra caramba. E é, assim, um dos caras que eu mais aprendi de agilidade, que é o Magno. Hoje ele é diretor de transformação do Itaú, né? Ele chegou a ser sócio do Snowden até, que era o cara que criou, assim. Foi o cara que me apresentou o Kinef, legal. Eu gosto pra caramba também. Que legal. A primeira dúvida, eu gostei quando você falou muito ali assim, quando a gente está quando a empresa ela acha que ela está no óbvio, na verdade ela pode entrar no caótico, que eu acho que é o que aconteceram o que aconteceram com várias empresas, por exemplo, que faliram, sei lá, Kodak, né? Tipo, ela achou que ela entendia tudo do mercado dela, ou a Blockbuster, e em algum momento ela foi para o cenário caótico, ela não conseguia entender o que tinha acontecido ali com o mercado, com a forma de consumir, e ela se perdeu ali enquanto companhia. Quando eu vi ali o Triple X, né, a última etapa, da forma que foi colocado ali em alguns momentos, me pareceu tipo, talvez muito, assim, é uma linha muito tênue para o cara não estar cometendo esse erro. Quando eu vejo, por exemplo, ali, as estimativas, a parte estimativa, né, que é um negócio extremamente completo em software, ela começa a ter muito valor. Ainda assim, eu acho que numa empresa consolidada, agora a gente falou do Nubank, né, o Nubank começou no Explore e hoje, com certeza, já tá na terceira fase, mas a estimativa do Nubank, eu ainda acho, por exemplo, que muitas vezes ela vai errar. Eu ainda penso que se o Nubank, por exemplo, ele achar que ele sabe tudo, né, e ele travar o roadmap dele, ele pode ficar para trás, ele pode virar uma Kodak, né, assim, sim. Hoje tudo é mais fácil o Itaú virar, mas assim, do Nubank, né, eu acho que se ele começar a pensar que que as estimativas dele vão acertar, que ele pode parar de experimentar, que ele pode ali, de certa forma, ser menos ágil, eu acho que ele pode cair nesse cenário que você abordou do Kinef, sabe? Assim, do óbvio, ele está ali achando que está tudo claro e ele poder, de uma hora para outra, ele entrar no caótico. É claro que, igual muitos pontos também eu concordo da fase C, que é uma fase que você tem vários times, você tem vários investimentos, é uma fase que você preocupa em maximizar o ROI, tem que ter um cuidado, uma governança totalmente diferente, porque afeta muito mais usuários, né? Uma operação muito maior, precisa ter pessoas de integração, né? Porque são vários times, e aí vai para, sei lá, o Scrum, por exemplo, só fala de um time, né? Ele nunca fala de 3 ou 4. Então, ele é um pouco limitado. As metodologias de agilidade em escala tem várias, mas nenhuma se consolidou de fato. A que mais consolidou foi o SAFe, e ninguém gosta hoje mais, né? Então, assim, a que mais cresceu é a que mais pessoas odeiam hoje, né? Mas, assim, eu fico vendo assim, esse nível C e às vezes eu acho que eu tenho esse receio de muitas empresas que acham que estão ali no caminho certo e que podem virar uma Kodak, né? Pode passar pelo aquele cliff ali. Não, concordo totalmente, cara. Eu acho que existe uma linha tênue e aí a grande questão, e até por isso que eu comentei aqui que esse modelo de convivência de produtos em diferentes ciclos de vida debaixo da mesma governança, vamos chamar assim, né? Debaixo da mesma organização, é uma receita perigosa e pode ser uma receita para, né, cair
cair na decadência, né? Como essas empresas que você comentou. Então, eu concordo totalmente. Acho que até um ponto interessante para poderia ter adicionado ali é isso, né? Que a questão é você tem que ter cuidado com aquele seu business, né? Mas tem aquela fala que é o seguinte, né? Essa é a minha galinha dos ovos de ouro, eu estou cuidando bem dela, eu tenho cuidado para lidar com ela, etc. Mas eu estou investindo 80% do meu tempo e energia na próxima. Né? Eu não posso deixar de olhar para a próxima, porque aquilo pode, de fato, né? Ele já está num patamar, não diria estagnação, mas de estabilização. Então, você tem que procurar outros caminhos, né? E eu acho que é aí que entra essa questão da segregação organizacional, ou as spin-offs podem ter um papel mais interessante, porque você pode ali criar uma organização dentro da mesma empresa que tem regras completamente diferentes para lidar com as coisas. E aí, quando a gente fala de regras, é desde aprovação de orçamento, governança, reporting, nível de accountability ali, né? O que eu preciso, quem precisa acompanhar o quê. Se você não modela isso para que você possa trabalhar com esse mindset aqui, né? Com mindset de exploração, você vai ficar... contextos, né? Se a gente não cria subcontextos onde o Explore possa ser aplicado, que é o perigo, né? Exatamente. Então, eu acho que o grande erro da Kodak, e é até curioso, né? Porque a Kodak ela conseguiu ter duas proezas, né? Ela conseguiu inventar a câmera digital e ela conseguiu falir por causa da câmera digital. Então, é uma coisa assim que é quase inacreditável, né? Mas aí entra aquele livro do Christensen, o The Innovator's Dilemma, né? Que explica um pouquinho de o que acaba acontecendo quando as empresas veem uma inovação. Elas acabam tentando se focar naquilo que é o core dela, porque ela não quer canibalizar a receita da galinha dos ovos de ouro, né? Só que aí você pega empresas entrantes que começam a pegar os nichos mal atendidos, porque vamos lá, quando começou câmera digital, era uma porcaria, né? É assim, era para uso pessoal e olhe lá. Então, quando a Kodak olha para aquilo, né, e fala, não, putz, a minha câmera tem com filme analógico aqui, eu tenho muito mais qualidade e tal, ninguém vai querer usar essa porcaria aí. Mas tinha gente querendo usar, porque para aquela pessoa que estava viajando, fora de casa, tal, ela preferia ter a facilidade de tirar fotos mais fotos e levar aquilo para onde ela quisesse, sem precisar ficar revelando foto, tal, do que qualidade. Ela estava olhando para outro aspecto, né? E aí essas empresas começaram a comer pelas beiradas o mercado da Kodak. E aí o que acontece? A partir do momento que essas entrantes começam a ter retorno naquilo que elas estão fazendo, a qualidade do produto aumenta. E aí ela se torna um player que começa a desafiar o grandão ali, né, que está na parada. Então é muito interessante esse outro livro, né, do Christensen, porque ele explica essa dinâmica aí do que é tecnologia disruptiva, né? E a câmera digital foi uma tecnologia disruptiva que derrubou a própria inventora dela. Legal. Show. Então, bacana. Legal. Bom, a outra dúvida é sobre um tema... Tem alguém? Não, porque tem mais perguntas. Tem mais perguntas? Gente, pode perguntar. Mas aí a gente passa para a próxima. Tá. A outra em relação à estimativa, que acho que está no primeiro, né? Na primeira fase ali. Acho que sim, estimativa é algo extremamente complexo em tecnologia, principalmente, né? Então, eu acho que até na fase 3 as estimativas melhoram, porque existe um conhecimento maior de código, de negócio, de regra, de consciência de produção, né? Mas ela ainda não é precisa. Nesse momento, ela é praticamente assim, né? Uma precisão mínima do mínimo do mínimo, né? Porque você não tem a visão de quase nada ali. Só que, ao mesmo tempo, o não adiciona um real valor. O que é a minha dúvida?
quando a gente inicia um projeto, mesmo que seja de exploração, eu acho pelo menos um prazo ele é importante, sabe? Assim, então eu vejo, por exemplo, a gente tem 3 meses, né, para chegar em tal ponto, ou para descobrir isso, ou para validar essa ideia, ou para ter pelo menos um norte dessa ideia. Então, o prazo ele é importante. E às vezes o prazo ele muda até a forma de trabalho. Então, por exemplo, se eu coloco um prazo de 6 meses, eu consigo fazer a tecnologia de uma forma. Se eu coloco um outro prazo de 3 meses, o que eu faço? Em vez de eu mudo o escopo, né? É como se eu tivesse um mesmo objetivo, mas eu mudo o escopo. Eu abaixo a minha quantidade de cobertura de teste unitário, eu faço uma arquitetura de software mais simples, ou eu vou ter menos funcionalidade, ou eu vou utilizar processos mais enxutos ainda, a fim de atingir aqueles 3 meses. Então, às vezes, não precisa ser estimado, né? Porque eu já tenho um prazo fixo. Mas eu fico nessa, assim, dessa relação, né? A estimativa gera o prazo, ou às vezes você já coloca um prazo sem estimar, e aí você diminui o escopo ao longo do projeto para atingir aquele prazo, mas eu enxergo que projetos sem um prazo, sem um alvo, pelo menos, Sim. eles tendem a falhar e ficar totalmente soltos, e eu não consigo ir para a fase de expand ali, porque eu não tenho um objetivo claro, um prazo claro. Ao mesmo tempo que, se eu for estimar, eu vou ter uma imprecisão absurda, então, mesmo que eu fale 3 meses, aquilo pode virar 6 meses. Então, na prática, quando eu encontro assim, esse tipo de projetos nesse contexto, nessa característica, eu prefiro, e aí eu posso estar totalmente errado, mas eu prefiro estimar com um grau de imprecisão alto, e deixar todos os stakeholders conscientes que aquilo ali pode mudar drasticamente, porque o nível de acesso à informação é baixíssimo, só para eu ter um prazo a ser buscado e um objetivo. Isso faz sentido? Ou você já viu projetos que, assim, que não tinham uma estimativa, que não tinham um prazo e conseguiram romper, conseguiram ir para uma próxima fase? Não, acho que é um ótimo ponto, né? Eu falei que esse ponto era meio polêmico, e eu acho até da forma como eu escrevi, né? Aqui eu estou falando de uma estimativa de esforço, né? Por quê? Porque isso que você está falando faz perfeito sentido. Você definir um time box ali, falar, cara, eu tenho 3 meses para explorar esse tema aqui. Faz todo sentido. Você não existe nada que você vá fazer sem ter um checkpoint, né? Sem ter, fala assim, se eu chegar aqui e não tiver conseguido pelo menos isso, a gente vai mudar de caminho, tá? Então você tem que ter sim esses time boxes, essas formas de organizar a execução desse projeto, tá? Aqui o que eu estou comentando é com relação à estimativa de funcionalidades, né? Estimativa de features que são realmente são muito imprecisas nesse momento e que podem te tirar do foco real, que é de você fazer ali os seus experimentos e descobrir o que você precisa descobrir. Mas assim, o que você falou está perfeito. Também já vi muito isso, né? De você ter ali um time box, falar, cara, isso aqui tem 3 meses, tem 6 meses para chegar em algum lugar e entender ali qual que é só que você percebe que é um time box, né? Você está dizendo, olha, estou dando 3 meses. Ou, no caso, que é mais ou menos a mesma coisa que você falou. Eu tenho uma estimativa mais ou menos de 3 meses, né? Não sei se vai dar, mas 3 meses. O que basicamente você está dizendo é, cara, eu vou trabalhar, fazer os meus ciclos, as minhas iterações aqui durante esse período, e quando chegar aqui a gente vai fazer um checkpoint mais formal, vamos dizer assim, para entender se aquilo está funcionando ou não, né? Porque os checkpoints você está fazendo a toda hora. Mas ali você combina com o teu investidor, com o teu sponsor, né, com quem quer que está pagando a conta, que você vai trazer alguma coisa para ele ver naquele momento. Então, isso faz perfeito sentido. Perfeito. Eu tenho... Pode perguntar aqui? Eu tenho 2 dúvidas, na verdade. Tem uma pergunta aí? Tem mais uma antes? Podemos só fazer a pergunta do Douglas aqui antes, Romulo? Depois você faz a sua? Pode ser? Então, vou dizer outra pergunta do Douglas. Como eu sei qual ponto triplex minha empresa se encontra? E se um produto, empresa, pode estar em mais de um ponto ao mesmo tempo? Essa é uma... Assim, vou responder a segunda, que eu acho que ela é mais direta. Sim, você pode ter
né? Eu já trabalhei em situações, na fintech onde eu trabalhei, eu cuidava de 2 times separados, um era responsável por um produto que estava nascendo e o outro era responsável pelo produto que pagava o nosso salário. Então, a forma de trabalhar desses 2 times eram completamente diferentes. Então, dá para você coexistir, você pode ter, sim, produtos em diferentes níveis de maturidade. A questão para você avaliar em que estágio você está tem a ver com algumas características, né? A primeira delas é se você não chegou até ao seu product market fit, né? Ou seja, se aquele produto ainda não chegou no ponto onde ele começa a crescer, a demonstrar um crescimento ali, você muito provavelmente está na fase de exploração, você está na fase de explore, né? A característica marcante da fase de expansão, ela vai ser justamente aquele caos que eu comentei, né? Trabalhar com produtos ou com organizações em expansão é bastante difícil, porque é aquilo que eu comentei a janela de oportunidade para você agarrar aquelas oportunidades é pequena, então você tem que fazer o que for preciso, até brinquei aquela hora, né, para não perder a venda, né, como a gente escuta muitas vezes. Então, as empresas que estão nessa fase, elas têm essa característica, além daquilo que eu comentei, são empresas que estão crescendo 2 dígitos por ano, na verdade mais de 20% por ano ali, que está naquele boom de crescimento mesmo. Então, olhando pelo crescimento ali da receita, o número de usuários, enfim, qual seja a métrica relevante para aquele produto, você vai conseguir saber se você está na fase de expansão. A coisa tem que estar lá em 2 dígitos, na verdade, acima de 20%. Então, uma ideia mais ou menos assim. E a empresa ou produto que está nessa fase mais estável ali, né, da extração, é aquela que tem uma receita, tem um market share grande normalmente, ou seja, já conquistou uma boa parte do mercado ali, tem uma receita alta, né, o nível de crescimento daquele produto ele existe, mas ele não chega nesses dígitos duplos aí que eu comentei, e é uma característica que você consegue ver por dentro dessas empresas, é que geralmente são empresas que têm bastante governança e processos. Por uma série de questões, né? Empresa, quando chega nesse patamar, normalmente tem empresas que abrem capital em vários patamares, mas a maioria delas, muitas delas abrem quando estão nessa fase final de expansão, começando a se consolidar mais. Então, o simples fato de você abrir capital já te cria um monte de obrigações com relação à governança. Então, são empresas que funcionam de uma forma mais burocrática. Então, isso você vai perceber de dentro, assim. Então, acho que é mais ou menos isso. Obrigada, Valdecir. Rômulo, você tinha 2 perguntas? Uhum. Uma primeira é uma questão mais ampla, sobre se você acha que empresas que estão no último nível, no último X, é aplicável, sustentável, uma forma de mais plana, uma questão mais plana, menos verticalizada, empresas desse tamanho. E outra pergunta é se também empresas desse tamanho, assim, desse porte, que não fizeram uso de métodos ágeis na parte do meio ali, na parte do meio, elas acabam sendo um pouco mais desorganizadas, a questão de não usar isso, mas, digamos, na sua própria organização, né? Que entraram numa fase gigantesca aí, que é um tamanho brutal, que agora tem as coisas mais soltas, sabe? E se tem como, eu posso dizer, como inserir essas práticas ágeis de conseguir entregar a coisa mais rápido, onde tem a burocracia de um lugar grande, mas não tem a organização ágil, tá ligado? Não sei se eu para entender bem. Acho que assim, esse é o grande dilema, né, dessa terceira fase. É aquilo que eu comentei. Você nunca, é irreal você falar, e de novo, aqui estou falando da minha opinião, né? É irreal você falar que você consegue atuar
igual uma startup pilotando um produto de alguns bilhões de dólares. Não consegue, não vai. É aquele negócio. O deployment que é feito, que chega lá na produção, passa lá pela integração contínua até chegar na produção, etc., etc., ele não vai chegar se não tiver cumprido todas as etapas do processo ali para conseguir fazer aquilo. É diferente de uma startup que o cara vai lá e, né, faz o push do código e já está em produção, porque é o que ele precisa botar aquilo rápido para rodar. Então, assim, é meio irreal. Dito isso, né, eu acho que sim, as empresas podem tentar trazer formas mais ágeis de lidar com as demandas, né, com os projetos. Acho que vou citar duas delas. Uma delas é a que eu comentei ali naquele slide, de você ter essa segregação organizacional, né, de você pegar e falar, não, esse produto aqui é muito grande, eu não quero, eu quero continuar com os meus controles dele, mas esse outro produto que é nascente aqui, eu vou tratá-lo como um produto nascente, ou seja, vou tirar toda a minha camada de governança, de processos, eu vou tirar de cima desses caras para eles poderem crescer. Essa é uma alternativa. A segunda questão, acho que tem muito a ver com gestão de roadmap, né? Acho que tem que ter mecanismos ali para você tentar fazer as melhores escolhas e tentar fazer as coisas por partes, né? Parece uma coisa meio óbvia, mas são muitos os casos que chega alguma coisa e a gente entende que não, peraí, esse negócio é gigantesco, vamos quebrar isso em um pedaço menor, a gente vai entregar isso, depois a gente entrega outro pedaço e tal. Então, não seria aqui, não estou nem falando de sprints, tá? Estou falando um pedaço menor de um projeto muito grande, ainda é um projeto, mas é um projeto menor. Então, de talvez adotar uma abordagem nesse sentido, de procurar olhar para as oportunidades de lidar com projetos de forma mais ágil, fatiando os problemas, né? Você usa a premissa do ágil na gestão de roadmap. Essa foi a sua segunda pergunta. Desculpa, qual foi a primeira? Eu falei aqui e acabei me esquecendo da primeira. Tranquilo. Eu perguntei se empresas desse porte, assim, tamanho maior, que você falou, coisa de bilhões, é aplicável uma gestão mais plana? Você diz sem hierarquia, né? Não necessariamente sem mesmo, mas algo mais planificado mesmo, sabe? Sim, com menos níveis hierárquicos. Uhum. Olha, eu entendo que sim, tá? Eu acho que isso tem mais a ver com talvez com as questões culturais do que necessariamente com o fato de ser uma empresa grande. Eu acho que sempre vai ter hierarquias, não tem como, né? Você começa a aumentar o número você começa a aumentar a base, né? Você acaba tendo que aumentar também os times de gestão, e aí você não pode ter 50 gerentes respondendo para um mesmo diretor ali, então você acaba criando uma gerência no meio do caminho, né? Então, assim, eu acho que é possível, sim, evitar toda uma verticalização muito grande, mas vai acabar acontecendo alguma. Isso também, de novo, não sou grande especialista nesse assunto, né? É só a minha opinião aqui. Pessoal, já passamos um pouquinho do tempo. Para não chatear ninguém, alguém tem mais alguma última pergunta a ser feita aí para a gente finalizar? Não? Todas as perguntas respondidas, então. Valdecir, a gente agradece imensamente a sua presença aqui hoje. Foi um conteúdo muito rico. Muito obrigada pela participação e obrigada pela participação de todos que estavam aí com a gente assistindo também, gente. Boa noite para vocês. Tchauzinho. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau. Obrigado.